Olá, pessoal! Quem tá aí? Vocês me ouvem bem? Como é que estão as coisas? Tudo jóia? Vamos lá. Vocês conseguem entrar no comentário, me falar se vocês me ouvem bem? Eu tenho um microfone aqui, mas não sei se precisa de microfone. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Grace. Eu já viajei 43 países e, inclusive, já fui várias vezes no mesmo país. Por isso, eu já fiz 62 viagens internacionais, incluindo sempre assim, de uma maneira independente e econômica. E pasmem, eu não sabia nada sobre milhas. Sabe o que eu sabia de milhas? É assim, comprando um cartão de crédito, pega essas milhas, transfere para um programa de fidelidade, troca por passagem, e era isso. Isso era tudo que eu sabia. E vocês vão ver quanta informação e dica importante eu vou dar hoje sobre milhas. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu vou começar com o jabá. Quero que vocês me sigam. Esse canal do YouTube, onde vocês estão, é um canal bebê. Eu acabei de fazer ele. E todos os meus canais, tanto Instagram quanto Facebook, eles têm o mesmo nome, que é esse Grace Paz de Almeida, tá bom? Vocês podem colocar as dúvidas nos comentários. Vamos lá, agora. Parou de passar. Douglas, né? Preciso chamar meu assessor para assuntos aleatórios. Douglas, parou de passar. O que está aparecendo aí? O meu nome. Bom, eu vou deixar meu jabá aí um tempão para vocês. Aonde que eu passo? Parou de passar. Você acha que eu apertei muito? É aqui, não é? O que pode ter acontecido? Se eu parar e voltar, não vai voltar nunca mais. Que outra opção eu tenho para passar? Tem outro botão que passa? Eu tenho que voltar. Ah, aqui travou tudo. Foi! Yes! E aí, nós vamos falar sobre milha. O que eu quero deixar para vocês de super mensagem? Milha é dinheiro, milha é dinheiro, milha é dinheiro. Gente, se vocês terminarem hoje o que eu vou conversar com vocês entendendo que milha é dinheiro, eu tô feliz. E no final eu vou dar uma super dica de quanto vale esse dinheiro. Então é uma dica imperdível para o final. Fiquem aqui comigo. Então, o que nós vamos conversar hoje? Como nós vamos acumular, como nós vamos multiplicar, o que é super importante, como nós vamos usar, e super importante, como nós não vamos perder. Nunca podemos perder milha, certo? Então, para que servem as milhas? Aqui na nossa conversa de hoje, já que o nosso grupo é de viagem, nós vamos falar sobre para trocar por passagem aérea. Então, essa que vai ser a dica de hoje. Agora, eu quero que vocês saibam que existe pessoas que fazem uma renda extra ou até mesmo que ganham dinheiro. Assim como tem gente que investe na bolsa e ganha dinheiro, existe gente que investe em milha, compra e vende milha e ganha dinheiro. Só que hoje nós vamos conversar aqui como trocar por passagem. Como que surgiu? Surgiu nos Estados Unidos a partir de um programa de fidelidade que a gente conhece aqui no Brasil em várias empresas, né? O que a empresa queria? Ela queria o cartão de crédito, ela queria que as pessoas continuassem com ela. Então, o que ela fazia? Ela ficava dando vantagens e eles inventaram os pontos. As companhias aéreas trocaram isso por milhas, que na verdade, então você vai perguntar assim, mas o que são milhas, o que são pontos? Qual a diferença? Nenhuma. Pontos é o que você, por exemplo, coloca, acumula num clube ou num cartão de crédito. Milha é o que você acumula numa agência aérea, numa companhia aérea.
Então, é só isso. Então, 1 ponto, 1 milha. É a mesma coisa. A diferença que tá é de nomenclatura onde tá. No cartão de crédito, ponto. Na companhia aérea, milha. É isso. Então, vamos dar exemplos do que nós vamos fazer com as milhas. Isso é o que a gente vai conversar hoje. Então, a gente pode trocar por passagem, que é o mais vantajoso. A gente pode trocar por produtos. Será que vale a pena? No final, eu vou contar isso. Já estou dando um pequeno spoiler, que pode ser que não vale a pena trocar por produtos, mas eu vou mostrar e explicar por quê. E, por exemplo, numa companhia aérea, quando você acumula as suas milhas numa companhia aérea, o que vai acontecer? Ele quer que você seja fiel, que você viaje somente por eles. Então, você pode trocar a sua milha por bagagem grátis, fazer upgrade. Então, o que é upgrade? É você ter uma passagem econômica e poder trocar por uma executiva. Por exemplo, se você vai viajar um trecho, teria X milhas, só que como você é fidelidade, você é do grupo deles, eles podem dar o dobro de milhas daquele trecho. Então, é super importante, interessante. Ele pode te dar desconto num hotel, ele pode te dar desconto em aluguel do carro. Então, tem bastante vantagem. Uma outra coisa que a gente pode fazer com as milhas é vender. Uma outra coisa é doar, mas o importante é que a gente não pode perder milha. Milha é dinheiro. Então, continuando, nós vamos falar como obter. Como que a gente consegue ter milhas, né? Acumular milhas. O que eu falei no início, que era o que eu fazia no cartão de crédito. O que eu acredito que a maioria das pessoas aqui fazem. Quem tem cartão de crédito acaba acumulando os pontos lá no cartão. Então, é interessante você, em primeiro lugar, olhar no seu cartão de crédito se ele está filiado a algum programa, né? Onde já vai, às vezes tem programas que já vai automaticamente, por exemplo, o Bradesco e o Banco do Brasil vai direto para um clube chamado Livelo. Então, é interessante você saber se o seu já pontua automaticamente ou você que tem que se filiar. Uma outra coisa importante é saber quantos pontos você faz, por exemplo, por real ou por dólar. Em geral, eu vou falar de uma maneira genérica, a maioria dos cartões de crédito, ele pontua 1 ponto para cada dólar. Só que, agora com a cotação alta do dólar, isso acaba sendo complicado. Vocês concordam? Porque o dólar está quanto? 5 e muito, né? Quase 6. Então, 1 ponto para cada R$6. Então, dependendo do tipo de cartão, ele pode pontuar 1,5, 2 para cada dólar. Em geral, são essas pontuações. É importante você saber a anuidade, porque às vezes ele pontua bem, mas também com a anuidade que você tem, pode não valer a pena. Então, é interessante fazer essa conta. Agora, eu quero falar de um cartão que eu não conhecia, é o cartão Pão de Açúcar. Não é que você tem que comprar só no supermercado Pão de Açúcar. Não, o cartão é Pão de Açúcar, você pode comprar onde você quiser com esse cartão. Só que, pasmem, ele faz 1 ponto para cada R$1. Então, é uma vantagem muito grande, né? Então, vale a pena pesquisar se a sua meta, se a sua estratégia é juntar pontos. Então, comprando com esse cartão, para cada 1 ponto, R$1. E ele tem 3 categorias, que ele tem a categoria que, por exemplo, que a anuidade é R$400, outra que é 1.000. Então, dá para pesquisar isso e ver. Então, uma maneira, o cartão de crédito. A outra maneira é viajando. Opa, delícia, hein? Então, o que a gente pode fazer? Então, assim, Grace, eu tô indo viajar, eu já pontuei milhas automaticamente? Infelizmente, não. A gente tem que cadastrar. Então, por exemplo, você foi fazer o check-in online, na hora você tem o seu número do cartão Fidelidade, você já inscreve aquela viagem para começar a pontuar, senão não é automático. E também vale a pena depois ver se realmente pontuou, porque pode acontecer alguma falha, algum erro, e você não pontuar. E aí você fala assim para mim, eu viajei, mas não fiz isso. E agora? Você tem até 6 meses para pontuar e ganhar a milha daquele voo que você fez. Então, o que você faz? Você tem que ter uma foto uma foto da passagem, e aí você tem até 6 meses para poder fazer
essa pontuação. Então, não é automático, tá? A gente que tem que fazer esse cadastro. Uma outra maneira que a gente pode ganhar milhas comprando com cartão de crédito são essas coalizões. O que é isso? Seria aquele gaste e ganhe. Então, por exemplo, posto Ipiranga. Quando você abastece no posto Ipiranga, se você cadastrar cada litro de gasolina que você abastece, você ganha tantos pontos. Então, vale a pena, no seu cotidiano, você ver dicas de como que você pode pontuar com gastos que você teria na farmácia, no supermercado. Então, vale a pena pesquisar isso. Uma outra coisa é pagando, olha só que interessante, pagando os boletos que você já teria que pagar, você paga com seu cartão de crédito. Agora, vamos abrir um parênteses aqui super importante. Sempre com o cartão de crédito à vista. Não pode pagar com cartão de crédito parcelado. Por quê? Porque senão, o que vai acontecer? Vai ter juros e você vai, né, acabar pagando mais do que os pontos que você ganhou. Então, como que funcionaria isso? Existem vários aplicativos, PicPay, Ame, Mercado Pago, 99, tem vários. Então, você pode pesquisar um aplicativo e aí você se cadastra, você pega o seu boleto, paga e você vai pontuar no cartão de crédito. Atenção, à vista, por favor, pessoal. E, por exemplo, tem uma outra opção. Vamos supor, no Mercado Pago, você pode comprar créditos. Vamos supor que você ande bastante de Uber ou compre bastante Uber Eats, por exemplo, né, que encomenda comida. O que você pode fazer? Você pode comprar crédito com seu cartão no Mercado Pago e começar a usar esse... Então, você pagou esse crédito pelo Mercado Pago com cartão de crédito, pontuou e vai tendo esse custo. Por exemplo, o Spotify, o Netflix tem cartões de presente. Então, se você tem assinatura do Spotify, do Netflix, você compra o cartão presente, paga com cartão de crédito e pode ir usando. Então, também é uma outra dica. Aqui, ó, uma super dica. Como obter 2 vezes? Você pode obter a pontuação, por exemplo, comprando uma passagem aérea com cartão de crédito. Aí você ganha os pontos. E aí você pontua no programa Fidelidade daquele voo que você fez e ganha milha. Então, você ganhou 2 vezes. Uma super dica. Uma outra maneira de obter milhas é comprando dentro de clubes. Então, hoje, na nossa conversa, nós vamos falar bastante sobre os clubes. Se vale a pena, se não vale. Mas só para adiantar para vocês, existe, por exemplo, o Clube Livelo, onde dentro do clube tem várias lojas que eu vou mostrar aqui para vocês. Eletrodoméstico, comida, sapato, um monte de coisa que tem. E aí, você comprando dentro do site, você pontua. E a pontuação é bem diferente, ela oscila. Eu vou mostrar no site para vocês verem. E aonde a gente vai manter? Então, agora que é a decisão. Porque que é interessante guardar esses pontos e essas milhas, isso sem dúvida. Mas você tem que pensar na estratégia da onde você vai manter. Isso é super importante. Então, por exemplo, você pode manter no banco, onde você tem o seu cartão de crédito. Você pode colocar num clube ou na companhia aérea. Quais são as vantagens e desvantagens disso? Por exemplo, se você colocou seus pontos numa companhia aérea, você tem que ter muito claro que você só vai poder viajar, trocar por passagem, com aquela companhia aérea e com as companhias parceiras dela. Não dá para você fazer uma troca. Então, pense bem aonde você vai guardar, qual é a sua estratégia, tenha o seu objetivo muito claro para que você quer essas milhas. Então, dando aqui um exemplo, é igual poupança. O ideal é que você coloque também no mesmo lugar. Se você ficar pulverizando, colocando um pouquinho de milha em cada lugar, como é que você vai conseguir juntar para trocar por uma passagem? Então, isso é interessante também, ter essa estratégia muito clara. Então, falando um pouco de clube e programa, é importante a gente entender a diferença do que é clube e do que é programa. Então, vamos lá. Os programas são os da companhia aérea, que você pode se cadastrar de graça e você fez um voo por aquela companhia e você cadastra e ganha as milhas. Então, fica já uma dica de tarefa de casa, todo mundo pode pontuar não, se cadastrar nos programas, isso é de graça. Então, quando você voar por aquela
por aquela companhia, você já vai pontuar porque você já se inscreveu, já se cadastrou. Então, uma dica. Agora, qual a diferença de clube? Então, o programa é de graça e você pontua quando você viaja por aquela companhia. Agora, o clube, o que seria o clube? O clube, como o nome mesmo diz, tem uma mensalidade e você, de acordo com aquela mensalidade, compra milhas durante cada mês e tem estratégia para você fazer isso. Então, essas companhias que eu coloquei aqui, a Latam, a Smiles, que é a da Gol, e a Tudo Azul, que é da Azul, elas são companhias e tem clube. Então, dependendo da sua estratégia, você pode pensar nisso. Então, qual clube você vai escolher, né? Então, é o que eu falei. De acordo com a estratégia, um clube que não é de uma companhia aérea te deixa muito mais livre para você poder escolher para onde você quer ir. Se você, por exemplo, tem o clube ou da Latam, você só vai poder voar nas empresas parceiras. Eu até coloquei aqui para a gente ver, tá? Eu vou depois mostrar cada empresa parceira. E vale a pena assinar o clube, pagar por mês? Depende. Depende do seu perfil, qual é o seu objetivo. Então, para ficar bem claro, vamos já falar. Se você voa muito e já acumula um monte de milha que você mal dá conta do que fazer, você é um felizardo e você não precisa de clube, né? Porque você já tem um monte de milha. Para que você vai usar de uma estratégia para acumular milha se você já tem milha? Não precisa, né? Então, o que a gente pode fazer? Se você, de acordo com o seu perfil, você já viaja para caramba, você já tem um monte de milha, não assine um clube. Agora, eu tenho um perfil que eu gasto um pouco com cartão, mas não é o suficiente para juntar as milhas para trocar por uma passagem. Então, de acordo com a minha estratégia, vale a pena eu assinar um clube. Só que tem que ver o perfil, porque esse clube, ele vai depender de algumas promoções, de algumas coisas que você vai ter que ter um perfil de ficar muito atento às notícias, às coisas que estão acontecendo. Olha, teve uma promoção que se você pegar seus pontos e transferir para uma companhia, vai ter 100%. Só que, ao mesmo tempo, você vai ter que ler essa regra. Ah, é 100%, mas por tanto tempo, com tal validade. Então, você tem que ter um perfil ali detalhista para você poder saber se vale a pena ou não, tá? E o objetivo é para onde você quer viajar, como que você quer guardar. Ah, eu quero vender as minhas milhas. Não, eu quero comprar uma passagem para Amsterdã. Bom, então vai ser complicado se você comprar um clube que não tem passagem para a Holanda. Não vai resolver. Então, é muito importante você ter essa. Então, ó, eu coloquei aqui para ter um exemplo, a Smiles, que é o programa, né, o clube da Gol. Então, ó, dá para voar para os Estados Unidos, para a Holanda, para o Panamá, para o Canadá, para os Estados Unidos. Então, você tem que ter muito claro para onde você quer viajar, ó, para Portugal, tem a Emirates. Então, é interessante você saber qual que são, ó, e mais 35. África do Sul e mais 35 companhias aéreas. Ah, Grace, olha, esses daqui são lugares que eu tenho interesse em ir. Então, você analisa se vale a pena transferir as suas milhas ou você ter um clube da Smiles. Por exemplo, aqui também eu dei o exemplo da Latam. Então, a Latam voa para o Alasca, para a Áustria, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a Suíça, então, para a Alemanha. Então, dá para você saber, de acordo com a sua estratégia, se vale a pena, né? Vamos ver outra companhia. Travou aqui, meu povo. Vamos ver. Aqui, foi. Então, a Azul, ó, só para vocês terem uma ideia como a gente tem que ficar atento para saber do que está acontecendo. Então, a Azul e a Latam, elas são concorrentes, mas agora em junho elas fizeram uma união onde uma pode vender passagem para outra, onde uma pode pontuar com a outra. Por quê? Porque por causa da pandemia, diante da crise, elas se uniram para poder ter mais condição, né? Então, houve essa união. Então, por exemplo, o Azul tem só essas companhias. Então, Panamá, Portugal, Estados Unidos, Canadá. Esse da Turkish, se vocês quiserem, a gente pode falar numa outra oportunidade sobre stopover. Eu tenho uma dica de stopover na Turquia, em Istambul, maravilhosa. Vamos lá. Passando.
O que aconteceu? Não está passando. Só uma dúvida, deixa eu perguntar para o meu assessor. Quando não está passando, você não sabe o que fazer, né? Eu estou aparecendo numa tela e o slide na outra, ou está só o slide? Tá. Tá bom. Você acha que tem a ver com essa coisa? Você acha que tem a ver com isso? Beleza. Nada como ter um assessor. Então, vamos lá. Porque assim, ó, tá vendo? Ele fica na minha frente, eu acabo tirando ele. Então, vamos lá. Então, a gente falou sobre as companhias, quem são as empresas parceiras, para onde que ela viaja. E agora vamos falar sobre os clubes. Então, por que eu vou decidir um clube e quais as características? Então, por exemplo, o Clube Livelo, que vai ser um que a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Você paga uma mensalidade, você decide, escolhe quanto pagar por mês, e normalmente ele tem promoções, pode ter promoção. Alguns clubes de companhia aérea, ele tem até promoção de quando você faz adesão, ele te dá 5 mil pontos, 10 mil pontos, depende. E tem produto, e você pode comprar os produtos do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, travou de novo. Gente, tá animado isso. O que você acha que é? O que você aperta? Meu assessor vai me ensinar o que eu aperto para poder fazer aqui, porque toda vez você tá parando. Alt Tab. Ele muda a tela. Mudou? Não mudou. Tá. Então, vamos falar aqui um pouco sobre o Clube da Livelo. Ele tem mensalidades de R$ 41,90, que você compra 1.000 milhas por mês, opção de 3.000 milhas por mês, que você paga 123. Então, lembra do que eu falei de estratégia? A gente tem que pensar na estratégia. Vale a pena a gente... quantas milhas a gente precisa para o nosso objetivo? Nós vamos usar das estratégias ou a gente já tem um monte de milha, né? Então, você tem que pensar para poder escolher qual mensalidade você vai fazer por mês. Douglas, o que dá para a gente fazer? Não está indo. Eu não sei qual que é. Tab é o que, setinha? Gente, eu não sei o que é. Tab é o que, setinha? Toda vez vai ter que fazer isso? Aqui eu tinha colocado para... Vamos ver se vai entrar. Entrou. Entrou lá também? Aqui, olha que legal. Eu deixei aqui separado para vocês verem. Quando você é sócio do clube Livelo, cada compra que você fizer, você vai pontuando se você comprar dentro do site. Então, por exemplo, a PB Kids, 4 pontos. Só que esses pontos, gente, ontem, quando eu estava me preparando para falar para vocês, por exemplo, eu vi a Zatini, ela estava dando 10 pontos por real. Aí, hoje, eu fui olhar, tá 1 ponto. O Douglas estava comentando que viu na Casas Bahia que ontem estava 6 pontos, hoje está 1. Então, tem que ficar de olho. Por exemplo, Magazine Luiza, 2 pontos. E assim, tem bastante... Não é só isso que tem, não, Tem mais... Tá entrando mais aqui. A Etna, a Fast Shop. Então, só para vocês verem... Então, por exemplo, se você já vai comprar um tênis na Netshoes, olha e compra por aqui, né? Então, só que aí ficar de olho para ver qual é a oportunidade dos pontos, porque olha quanta coisa, tá vendo? Então, beleza, ontem a Zatini, essa loja, ela tava com 10 pontos, hoje está com 3. E eu acho que à tarde estava 1, mas agora eu não tenho certeza. Então, vamos, só para vocês verem, essa foi a ideia, de ver quantos pontos quando você compra por dentro da... Então, aqui, vamos lá. E como que funciona? Aí eu sempre fico na dúvida, não existe almoço grátis, não dá para esse clube te dar essas coisas e, né, como que funciona? Por que existem esses clubes e eles dão lucro? Porque, primeiro, ele tem que alavancar as vendas, então, é uma maneira dele estimular
você comprar. Por exemplo, eu vi várias empresas na Livelo que eu nem conheço. Então, é uma maneira também de divulgar, né? De você conhecer, mas o que essa empresa vende? Será que me interessa? Ele acaba impedindo que você compre do concorrente a partir do momento que você conhece ele, porque ele está fazendo essas promoções. E ele vai impulsionando a estimular você a comprar. Então, por isso que funciona, né? Então, tem essas parcerias, sempre são interessantes. Lembra que eu falei que era possível multiplicar? Então, por exemplo, eu estou no clube da Livelo e eu compro 1000 milhas por mês. Aí, qual é o pulo do gato? Qual é a sacada? É você ficar de olho para ver quando tem uma promoção. E ele fala, transfira para cá e ganhe tantos %. Mas a gente tem que ficar de olho sabe as letrinhas miúdas? Sabe o asterisco que está ali em cima do 300% para que você precisa ler? Porque nem sempre é assim. Então, lembra que eu falei do perfil? Que você tem que ter um perfil que você vai ser cuidadoso em ler as regras, em interar para ver se realmente é aquilo? Mas existe a possibilidade de você transferir as milhas tendo bônus e multiplicando, né? Por exemplo, se você pega uma promoção de 100%, você tem 1000 milhas e vai transferir 100%, você vai ficar com 2000 milhas. Então, essa aqui é uma sacada importante. Não sou... Não passou. Se eu apertar o tab... tá, já aprendi. É só apertar... Gente, olha, Viviane aprendendo, já aprendi uma, agora já aprendi como que eu mudo os slides. Aí algumas perguntas importantes que eu acho que a gente tem que ressaltar. Pode transferir milha de um programa de companhia aérea para outra? Não, não pode. Então, por exemplo, eu posso pegar as minhas milhas que estão numa companhia aérea da Latam e passar para Smiles? Não, não pode. Então, por isso que estratégia é importante. Aonde você, então, vai guardar suas milhas? No banco ou num clube que não seja de uma companhia aérea, porque a partir do momento que você pôs naquela companhia, você tem que ter muito claro qual é a estratégia de passagem que você quer trocar, tá? Então, acho que a gente começa daqui de um detalhe super importante. Outra coisa importante a gente ver é a validade. Então, por exemplo, do Clube Livelo, as milhas que você adquire, que você compra por mês, ela não tem validade, porque a cada 2 anos ela se renova automaticamente. Mas a milha que você trocou por bônus, ela tem uma validade de 2, 3, 4 anos. Então, é muito importante a gente ficar de olho na validade. Lembra? Milha é dinheiro, milha é dinheiro. A gente não pode perder milha. Então, a gente tem que administrar. Uma dica para você ver a validade e quantas milhas você tem é na fatura do seu cartão de crédito, no seu clube. E existem alguns aplicativos que ele coordena ali e te fala qual a validade. Mas é importante você ter uma atenção, porque você vai colocar seus dados lá. Então, pode existir um risco, né, de você poder perder ou acontecer alguma fraude. Então, fique atento e coordene muito bem as suas milhas, a validade, aonde que você vai administrar. Então, aqui, por exemplo, eu dei eu coloquei para vocês, vamos supor, eu tenho conta no banco, tenho um cartão de crédito, mas eu não faço ideia se eu tenho pontos ou não. Então, a tarefa de vocês, quem tem cartão de crédito, já terminando a nossa conversa, vai lá olhar. Se não tiver a fatura do cartão de crédito em papel, é só entrar no site, consultar saldo ou extrato, e depois aqui tem catálogo de recompensas. E ali você vai ver quantas milhas você tem, qual a validade. Então, isso é super importante. Aí, vamos lá. Lembra que eu falei que eu ia dar o pulo do gato, ia dar uma dica super importante para a gente não perder dinheiro? Se milha é dinheiro, quanto vale? Agora vai ser assim, a dica mais importante que eu vou dar. A gente ter ideia de quanto ela custa, para que se a gente for trocar por um produto, a gente ter certeza que a gente está fazendo um bom negócio. Porque só aceitar aquilo lá sem saber quanto ela vale, não resolve. Então, isso daqui é um coeficiente médio, é uma média para a gente ter ideia. Normalmente, as milhas, elas são cotadas por 1000. Então, popularmente é conhecido como milheiro. Então, 1000 milhas, nós vamos decorar que tem uma média de valor de R$30. Então, a partir disso, se eu vou trocar uma passagem por
por milha, né? Se eu vou trocar minhas milhas por uma passagem, eu tenho que saber esse valor. Se eu vou trocar por um produto, eu tenho que saber o valor, porque senão, como é que eu vou fazer? Eu tenho eu tenho as milhas na mão, se ela vale dinheiro e eu não sei quanto ela vale, qualquer coisa que me oferecer, eu vou trocar, né? Então, a gente não pode, a gente tem que saber quanto vale. Então, decorem essa média. Então, por que é média? Porque algumas vezes ela vai estar no valor de 25, outras 35, quando estiver muito bom, mas vamos decorar a média de 30. E aonde a gente pode ver essa cotação? A gente pode ver em vários sites, como Hot Milhas, Max Milhas, Elo Milhas, porque esses sites, eles são sites que eles comercializam. Então, por exemplo, a minha milha vai vencer, eu entro lá e falo, olha, eu tenho milha para vender. Aí existe uma outra pessoa que fala assim, nossa, olha essa passagem para Portugal, e se eu comprasse milhas, seria muito mais barato. Por quê? Porque a pessoa sabe quanto custa, né? O milheiro, o valor, e ela fala assim, e se eu comprasse milhas? Então, esses sites, esses aplicativos, eles fazem exatamente isso, eles unem a pessoa que quer vender com a pessoa que quer comprar, só que ele intermedia com uma porcentagem. Então, o que a gente tem que prestar atenção é que agora, na pandemia, o que aconteceu? Algumas pessoas venderam as milhas, o site comprou essa milha e emitiu uma passagem aérea para quem queria comprar. E ele pegou esse dinheiro. Só que entrou a pandemia e essas passagens foram perdidas, foram devolvidas, né? Não deu para a pessoa viajar e ela, pelo motivo da pandemia, vai receber o dinheiro de volta. Então, imagina a situação dessas empresas, que elas vão ter que devolver o dinheiro para quem comprou a passagem, eles vão ter que pagar para quem comprou e essa pessoa vai ter que devolver. Então, vale a pena, nesse momento da pandemia, ficar mais atento com essa coisa de compra e venda de milhas, tá? Mas o mercado tá aí. Então, vamos pensar aqui, olha, uma dica super legal. Como trocar a milha por passagem? Olha que dica importante. Então, eu tenho as minhas milhas, eu quero viajar, mas como é que eu troco por passagem? Primeiro passo vai ser a gente comparar o preço da passagem. É importante a gente pensar, quando a gente falar em passagem, sem as taxas, porque a taxa não vai ser trocada por milha, tá? Então, a passagem vai ser, as taxas vão ser pagas em dinheiro. Então, por exemplo, a gente pega o preço da passagem, vai lá no site e fala, ó, se eu comprar essa passagem no dinheiro, sem as taxas, custa X. Aí, lembra que a gente já sabe quanto que custa a milha? A gente sabe o valor, aquela média de R$30. Bom, então, se o valor está por volta de R$30, você faz a conta para descobrir se vale a pena pagar no dinheiro ou se vale a pena comprar na milha, porque você sabe quanto custa, né? A gente tem a ideia desse valor. E vamos supor, uma dica eles estão cobrando mais milhas do que você sabe que seria o preço, porque você já comparou com pagando pelo dinheiro. Uma possibilidade é você telefonar para a companhia e falar, olha, o valor médio que eu queria pagar é tanto, vocês estão trocando por tantas milhas, como que a gente negocia? Às vezes ele tem um outro dia, um outro horário, que vai ter o mesmo destino, e você pode conseguir uma melhor negociação das milhas. É importante ressaltar que as milhas, normalmente, elas têm, a companhia, ela libera poucos assentos para trocar por milha. Então, se você quer comprar uma passagem com milha, é interessante que você tenha uma antecedência no mínimo de 2 meses, né, para você poder ter essa possibilidade da disponibilidade. E também é importante saber, assim como com milha ou com dinheiro, uma passagem fica mais cara quando é feriado, quando é alta temporada. Por quê? Porque ela tem essa diferença, essa oscilação do mercado, né? E vale a pena também saber que, dependendo do dia, por exemplo, em geral, terças e quartas, as passagens custam mais barato. Então, se você vai viajar uma semana, você pode viajar na terça, voltar na terça, viajar na quarta, voltar na quarta, porque você tem uma semana. E evitar, por exemplo, a sexta-feira, que pode ser um dia que esteja mais caro. Então, é uma dica interessante. Outra dúvida, com uma viagem nacional, eu posso acumular uma viagem internacional? Sim, né? Porque lembra que a gente viu que a Gol, a Azul, elas, né, viajam nacional, a Latam, e ela tem parceira internacional. Então, você pode pontuar nas suas viagens nacionais e guardar essas milhas, acumular essas milhas para trocar por passagem aérea internacional. Não tem problema,
tá? Olha que dica legal. Outra dúvida, pode transferir de uma pessoa para outra? Pode comprar para a família? Pode comprar para a esposa? Depende. Você tem que ficar de olho nas regras daquele clube, daquela companhia. Quantas tem limite? Quantas emissões de passagem você pode fazer no mesmo CPF? Tem algumas que têm limite, né? Você pode transferir para CPF de outra pessoa. Então, é interessante ver as regras do clube. O que fazer se a milha for vencer? Lembra que eu falei? Milha, dinheiro, ninguém vai jogar dinheiro fora. Então, você tem a opção de vender a milha, caso você não consiga trocar por passagem, né? Porque a melhor opção é trocar por passagem, que é onde a milha vale mais. Mas se você não conseguir, né? Por exemplo, agora está na pandemia, eu não vou conseguir. Então, você pode vender, você pode doar para uma instituição de caridade, e você pode trocar por um produto. Só que para trocar pelo produto, você tem que saber quanto vale o seu milheiro, porque senão, qualquer coisa que eles te oferecerem, você vai achar que você está fazendo um bom negócio. Então, vale a pena lembrar, 1.000 milhas, R$30. E aí você faz a conta para ver. Olha que legal essa dica desse site Passageiro de Primeira. Ele fez uma reportagem bem legal, que eu peguei só o resuminho. Ele foi comparando, por exemplo, se você for trocar as suas milhas, eu tenho milha, elas vão vencer e eu vou trocar. Por exemplo, para o crédito de Uber, ele vai te dar 15 centavos. Então, vamos falar no milheiro, R$15, né? E vai pagar R$15 uma coisa que você pagou em média 30, né? Aí, você, que vale 30, né? Se você for trocar por um produto, também, normalmente, eles pagam R$15 pelo milheiro. Só que a gente sabe que é 30. Aí, se você for vender, você vende por uma média de 25. Então, olha só que interessante a gente pensar só nesses 3 itens. Se eu for trocar por um produto, ele me paga 15. Se eu vender, eu ganho 25. Opa, então eu vendo e fico com essa diferença de dinheiro e compro esse produto que eu quero comprar, né? Então, opa, ixi, o que aconteceu aqui, minha gente? Eita. Meio maluco, né? Vamos lá. O que a gente estava vendo. Então, só nesses 3 itens já deu um insight aqui. Bom, eu vou trocar por um produto, uma air fryer, sendo que ele vai me pagar 15. E se eu for vender, vale 25. Então, você vende a milha e compra o eletrodoméstico ou qualquer produto que você queira comprar. Agora, olhem aqui o pulo do gato, porque olha só, numa passagem econômica, 38, numa passagem de classe executiva, 70. Então, quer dizer, a melhor maneira de trocar uma milha é com passagem. Então, não tenha dúvida, né? Você pode vender, você pode trocar por produto, mas você vai perder dinheiro, porque a melhor maneira é com a passagem mesmo. Aqui eu falei que podia doar. Os 4 clubes, tanto a Livelo, a Latam, a Smiles e a Tudo Azul, no site deles, esse site que eu coloquei também vale a pena vocês verem, eles têm aplicativo, chama Melhores Destinos. É uma dica bem legal de site, que tem muita coisa boa de viagem, confiável, eles têm uma equipe muito competente. E eles falam a possibilidade de você doar. Então, quer dizer, se você vai perder essa milha, você pode doar para várias instituições de caridade. Olha que dica legal. Aqui. Então, agora, para a gente ir finalizando, vamos lá. Eu vou dar algumas dicas finais que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Então, assim, lembra que eu falei? Os programas de companhia aérea, eles não têm custo. Então, você já pode, tarefa de casa, já pode se cadastrar em todos os programas, porque quando você viajar, você já pode pontuar. A importância de ler o regulamento de cada promoção, de cada clube, a importância de você ficar atento no limite de CPF, de quantas transferências pode fazer por ano, isso é super importante. Se você for pegar uma promoção, não deixar para o último dia, porque pode congestionar o site e você não conseguir fazer e aí você vai perder, né, a promoção. Por exemplo, quando vai passar 100% das suas milhas para um outro clube, então não deixe para o último dia.
não é porque está falando que é 100% que você vai ganhar de milha, que você não tem que ler o regulamento ou até mesmo calcular se essa promoção realmente vale a pena. Porque às vezes eles falam de uma maneira que tem aquele asterisco, que tem aquelas letrinhas miúdas, que não é bem assim. Então, é bom a gente ter toda essa atenção. Outra coisa, lembra que eu falei que a gente poderia pagar com boleto, pagar os nossos boletos com cartão de crédito. Então, ressaltando, nunca com parcelado, sempre o cartão de crédito à vista, nunca com juros, porque senão não vai valer a pena. E aí, é importante a gente saber o preço da milha. Se tem muita promoção no mercado, o preço da milha vai cair. Então, não vai ser uma hora boa para você vender. Porque lei da oferta e da procura. Tá cheio de promoção, tá todo mundo caiu o valor da milha, não é uma hora boa para vender. Então, é importante a gente ficar atento nisso, qual é a melhor hora para vender as milhas. Vamos lá. Aqui eu deixei para vocês algumas dicas de sites que vale a pena. Então, por exemplo, o Max Milhas, para você ver a cotação. O Melhores Destinos foi o que eu falei, tem muita dica legal, passagens imperdíveis, que ele também fala sobre promoções, então acho que vale a pena vocês seguirem. E agora, para a gente resumir tudo que a gente falou que as milhas servem para, principalmente, o que é mais vantajoso é trocar por passagem. Como obter, a gente falou um monte de dica, muito além de simplesmente comprar no cartão de crédito, né? Pagar boleto, ser sócio de clube, fazer compra dentro de clube de coisas que você já usaria no seu cotidiano, um monte de dica. A opção entre o clube e o programa, como escolher o clube ou o programa, de acordo com a companhia aérea, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu perfil, isso é super importante. Como multiplicar as milhas, então seria através das promoções, que tem que ficar de olho, então transfira teve uma promoção, acho que no mês passado, da Caixa Econômica Federal, que era 148% de bônus que ele dava. Então, assim, é uma maneira muito boa para multiplicar as milhas. E vale a pena a gente prestar muita atenção na validade, não percam as milhas, prestar atenção no regulamento, né, dessas promoções e lembrar que milha é dinheiro. E aqui, muitíssimo obrigada, eu agradeço de coração a atenção de vocês. Eu estou à disposição para agora a gente responder as dúvidas, que o Douglas está vendo ali se ficou alguma dúvida. E qualquer coisa também a gente pode marcar um outro dia para responder as dúvidas, eu posso responder no grupo também. Não esqueçam de me seguir no Facebook, Instagram e no YouTube. E eu agradeço demais vocês, pessoal. Muitíssimo obrigada. Um beijo bem grande e eu estou à disposição. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até mais.